Continuando o nosso módulo de aprofundamento, vamos ver agora algumas características adicionais sobre o mercado futuro. Basicamente, como é formado o preço do contrato futuro. Para isso, vamos recordar rapidamente como é que funciona o mercado futuro. Nós sabemos, vimos isso em aula anterior, que no mercado futuro é um mercado onde é negociado contratos de compra e venda para liquidação futura. Relembrando que as características diferenciadoras do chamado mercado futuro é o ajuste diário de posições, com as margens de garantia e a possibilidade de reversão de posição. Vamos relembrar. No mercado futuro, os participantes assumem posições compradas ou vendidas. Independente se o participante entrou no mercado assumindo uma posição comprada ou uma posição vendida, ele tem que depositar dinheiro numa conta de ajuste de margem. Todo dia a bolsa calcula um preço de ajuste. Relembrando, esse preço de ajuste ele é apurado pela média do último período, da última meia hora de pregão, tanto dos próprios contratos futuros como também das liquidações no mercado físico. Então tem um preço de ajuste. Aquele participante que assumiu uma posição comprada num valor menor do que aquele preço de ajuste, ele está ganhando, porque ele comprou uma coisa que já está valendo mais. Então ele vai ganhar na sua conta de ajuste de margem, será acreditado. Quem assumiu uma posição vendida vai perder, porque está vendendo por um preço algo que já está valendo mais. Essas são então os chamados ajustes de margem, que são diários, é o chamado ajuste diário de posições. E nós vimos também que a qualquer momento, quem está numa posição comprada pode sair do mercado, não precisa esperar até o vencimento do contrato. Ele, para sair, assume uma posição vendida para o mesmo contrato, com a mesma quantidade de ativos, para a mesma data de vencimento. Ele está comprando e vendendo, ele sai do mercado, retira inclusive o que ele depositou de margens de garantia. Mas a pergunta que fica é a seguinte: o preço de ajuste a gente sabe como é calculado, mas como é que é definido, como é que se calcula o preço do contrato? Porque o preço do contrato também é estabelecido pela Bolsa. Mas como é que a Bolsa estabelece? Qual é a maneira que ela define esse preço? É isso que nós vamos ver nessa aula de agora. A chamada formação de preço do mercado futuro. E para a gente entender a formação de preço, precisamos entender como funciona essa padronização dos contratos. Nós sabemos que o contrato no mercado futuro é padronizado. Tanto o contrato de commodities como o contrato financeiro. O contrato de commodity padroniza a qualidade e a localização do ativo. Isso quer dizer o seguinte: um contrato futuro de café não é um contrato futuro de café. É um contrato futuro de café tipo arábica, duro, grau 7, negociado em São Paulo. Então ele está padronizando a qualidade, ou seja, a característica no detalhe daquela commodity que está sendo objeto da negociação e também o local aonde será entregue, caso haja a entrega física. Os contratos financeiros são padronizados, mas como é um contrato financeiro, você não padroniza a qualidade, porque é uma mercadoria, entre aspas, abstrata. Você não tem tipo de juros, nem tipo de dólar ou tipo de ouro. Você tem tipo de café, tem tipo de algodão, tem tipo de soja. Então, os contratos de commodities padronizam no detalhe o tipo de ativo que está sendo negociado e a localização da negociação física. A característica no contrato futuro é
que o preço futuro não varia de um lugar para o outro. Independentemente de se o investidor está operando no mercado baseado em São Paulo, no Rio ou em Porto Alegre, o preço futuro não varia. Mas o preço à vista das commodities varia. Varia de acordo com o lugar, porque você tem diferenças de custo de transporte. Varia de acordo com a qualidade do ativo, com a qualidade da commodity. O Arábica tipo 7 tem um preço diferente do Arábica 3, do duro, do menos duro. Já os contratos financeiros não têm esta diferenciação. O percentual, a taxa de juros, a cotação de uma moeda estrangeira, um índice que esteja sendo negociado não varia de um lugar para o outro. Mas as commodities variam. No vencimento, no contrato financeiro, o preço à vista é sempre igual ao preço futuro. O contrato futuro converge para o preço à vista e no vencimento os dois se encontram. Sempre exatamente quando se trata de contratos financeiros. Quando se trata de contrato de commodities, não é exatamente deste jeito. Então, o que determina o preço no contrato futuro? Primeiro, a possibilidade de arbitragem. A arbitragem traz alinhamento. Relembrando, o que é a arbitragem? A arbitragem é aquela operação na qual um agente do mercado, chamado arbitrador, compra no mercado que está mais barato e vende no mercado que está mais caro. Com isso, ele alinha os diversos preços. Ao comprar no mercado mais barato, ele aumenta a procura, a demanda, contribui para subir o preço. Ao vender no mercado mais caro, ele aumenta a oferta, contribui para baixar o preço. Então, a ação dos arbitradores ajusta eventuais desalinhamentos de preços, alinhando os preços nos vários mercados. Desde que haja a possibilidade dessa arbitragem. Os chamados padrões de preço para o mercado futuro, no mercado normal, o preço à vista é menor que o preço no mercado futuro. Então, no mercado normal, normalmente espera-se que o ativo ou o índice suba. Por isso, as cotações no mercado futuro são superiores no mercado à vista. Isso é chamado mercado normal. Isso vale tanto para índices financeiros como para commodities. Entretanto, nós temos algumas situações do chamado mercado invertido. No mercado invertido, o preço à vista está maior que o preço futuro. Isso é muito raro de acontecer em contratos financeiros. Acontece, às vezes, em contrato de commodities. Por exemplo, nas situações de entre-safra ou de eventuais crises de escassez. E aí você tem uma escassez temporária, naquele momento o preço à vista sobe muito e acaba ultrapassando o preço do mercado futuro. Se houver a expectativa de que aquela escassez seja temporária ou de que aquela entre-safra seja logo superada, o preço futuro não subirá na mesma proporção, então se terá um tempo aí de mercado invertido. Se é a expectativa de que essa escassez foi por causa de uma quebra de safra e ela vai se perdurar durante muito tempo, isso provavelmente gerará também uma correção no mercado futuro e o mercado voltará ao normal, porque haverá uma valorização ainda maior nas cotações do mercado futuro. Mas, para a gente entender, no padrão de preço, o mercado chamado normal, que é o que mais acontece, é o padrão, o preço do contrato futuro é maior do que a negociação do ativo à vista. No mercado invertido, acontece eventualmente do preço à vista superar o preço futuro. E aí nós temos que entender o conceito de base. No mercado futuro, base é a diferença entre o preço à vista e o preço futuro. Então, hoje, se uma commodity está sendo negociada à vista a R$50 a arroba e o contrato futuro está fechando a 53, nós temos uma base de menos 3, uma base negativa de R$3
por unidade de negociação. No mercado normal, a base é negativa, porque no mercado normal o preço futuro é maior que o preço à vista. No mercado invertido é que nós temos situações onde a base pode ser positiva. No vencimento, a base vai a zero. Em que situações que ela vai a zero? Ou no contrato financeiro, nós já vimos no contrato financeiro, a base no vencimento vai a zero, porque no contrato financeiro, no vencimento, a cotação à vista iguala a cotação futura. Também há contratos de commodities, onde a base no vencimento vai a zero, que é quando são commodities sendo negociadas na mesma qualidade e no mesmo local daquele definido no contrato futuro. Então, vamos pegar de novo o exemplo do café. O café arábica duro tipo 7, negociado em São Paulo, se um agente do mercado futuro celebrar um contrato futuro de café tipo duro 7 arábica, no vencimento, o contrato futuro deste café terá o mesmo preço da negociação à vista. Entretanto, existem algumas situações aonde o preço à vista não iguala o preço futuro, que é a chamada base histórica. Quando é que nós temos base histórica? Quando, por exemplo, há diferença de local, ou quando há diferença de qualidade. Essa base histórica é a média da diferença da negociação à vista. Então nós já sabemos que, por exemplo, o contrato de café arábica duro tipo 6, negociado no Rio, tem uma diferença histórica de R$1,50, vamos supor, em relação ao arábica duro tipo 7, negociado em São Paulo. Essa é a chamada base histórica. Então, se o participante do mercado tem interesse na commodity, mas a commodity que ele quer comprar, por exemplo, e para isso ele está fazendo um contrato para se proteger da alta, mas a commodity que ele quer comprar é a arábica duro 6, negociado no Rio, no vencimento do seu contrato futuro, a cotação do contrato futuro terá uma diferença da cotação à vista da commodity que ele pretende, porque essa diferença é a chamada base histórica, porque não é exatamente a mesma commodity, tem uma diferença de qualidade e uma diferença de local de negociação física. Então nós já podemos saber o seguinte: a base tem oscilações em função dessas características, em função da variação de preços no mercado à vista, por exemplo. E nós podemos ter dois movimentos de oscilação. Podemos ter o chamado fortalecimento da base, que é quando há um aumento no preço à vista superior ao aumento no mercado futuro. Está tendo muita negociação à vista, começa a subir o preço. Esse aumento de negociações não se refletiu no aumento do volume de negócios de contrato futuro. Então a cotação no mercado futuro não aumentou na mesma proporção. Portanto, a diferença diminuiu em módulo, mas aumentou, porque como no mercado normal a base é negativa, se ela diminui em módulo, ela aumenta. Se a diferença era menos 3 e passou para menos 2, a base se fortaleceu, porque o preço à vista aumentou mais que o preço futuro, então a diferença em termos modulares reduziu-se. Isso é chamado de fortalecimento da base. E temos também o enfraquecimento da base, que é o contrário, que é quando aumenta mais o contrato futuro do que à vista. Significa que está havendo uma especulação maior em relação à futura cotação daquela commodity. Portanto, existe dentro do mercado futuro o chamado risco de base, que são movimentos imprevisíveis
relativos à base, a diferença entre o contrato futuro e o contrato à vista.